Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que já tenham assistido a aula teórica para poder compreender melhor a teoria através dos exercícios, ok? Vamos começar então? Bom, vamos começar com o exercício que caiu no ITA, na prova do ITA. Um disco de ebonite tem um orifício circular de diâmetro de 1 centímetro, localizado em seu centro. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial, então nós já sabemos que nós vamos usar aqui o ΔA igual a 0 beta delta θ, né? É uma dilatação de superfície. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do ebonite é igual a 160 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcule o aumento de área do orifício quando a temperatura do disco varia de 10 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então, usando a nossa expressão, ΔA, variação da área, né, que vai ser sofrida, é igual à área inicial, coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação da temperatura. ΔA, portanto, vai ser quem é a área? Ele está falando que é um orifício circular de diâmetro de 1 centímetro. Então, a área πr ao quadrado, onde r é o diâmetro dividido por 2, 0,5 ao quadrado. Vezes 160 vezes 10 a menos 6, que é o beta. Vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, que é 100, menos a temperatura inicial, que é 10. Esse resultado aqui vai ser dado em centímetros quadrados. Aqui nós não mudamos, né? Deixamos em centímetros o raio do orifício. Então, ΔA vai ser 36π vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados, que é o aumento de área que o orifício sofreu. Ok? Próximo exercício caiu na Universidade Federal da Bahia. Uma lâmina bimetálica, ou seja, composta por dois metais, que são aço e bronze, tem comprimento de 20 centímetros, ou seja, as duas lâminas têm o mesmo comprimento quando estão a uma temperatura de 15 graus Celsius. Sabendo que os coeficientes de dilatação linear valem, respectivamente, para o aço 12 vezes 10 a menos 6 e para o bronze 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a diferença de comprimento em unidades de centímetro quando as lâminas atingirem uma temperatura de menos 5. Olha só, está saindo de 15 para menos 5, está diminuindo a temperatura. Então, nós vamos ter uma diminuição também do tamanho. Não vai ter uma dilatação, vai ter uma compressão aí. Então, vamos falar primeiro do aço. ΔL, vou calcular separadamente, que ele quer a diferença dos dois, que inicialmente tem o mesmo comprimento de 20 centímetros. Então, primeiro o aço, variação de comprimento do aço é igual a L0, que é 20 centímetros, vezes o alfa, dilatação linear do aço, 12 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, temperatura final, menos 5, menos a temperatura inicial, que é 15, que dá menos 20. Então, nós temos uma variação de comprimento do aço de menos 48 vezes 10 a menos 4 centímetros. Do bronze vai ser comprimento inicial 20 vezes 18 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação linear do bronze, vezes a variação de temperatura, que é a mesma. Menos 5, menos 15, menos 20. Nós temos aqui menos 72 vezes 10 a menos 4 centímetros. A variação de comprimento, a diferença de comprimento em unidades, vai ser, já que eles começaram com o mesmo tamanho, 20 centímetros, eu vou pegar esse aqui, menos 48 vezes 10 a menos 4, menos 72 vezes 10 a menos 4, vai ter uma variação de comprimento dos dois, de 24 vezes 10 a menos 4 centímetros. Terceiro exercício caiu na Unesp São Paulo. A figura mostra uma lâmina bimetálica composta de comprimento L0, ou seja, uma lâmina composta por dois metais de comprimento L0 na temperatura T0, que deve tocar o contato C quando aquecido. Então, nós temos duas lâminas aqui, olha, na mesma temperatura T0.
elas devem tocar esse pontinho C aqui quando aquecidas. A lâmina é feita dos metais 1 e 2, cujas variações relativas do comprimento ΔL sobre L0, está aqui ó, no gráfico, em função da temperatura ΔT, que está aqui, que é o T final menos o T inicial, encontra-se aqui no gráfico. Meninos, nesse exercício eu escrevi de acordo com o que foi escrito na Unesp. Então, ao invés de θ, eu estou usando T, tá certo? Aqui a gente tem usado, em geral, θ para temperaturas diferentes do Kelvin. Quando se trata de Kelvin, a gente tem usado T. Mas é uma convenção adotada, mas não quer dizer que tem que ser assim, né? É uma variação de temperatura. Okay? Então, é a ΔT. Determine o coeficiente de dilatação linear dos metais 1 e 2. Ele quer o alfa, né? Eu sei que, ó, metal 1, ΔL igual a L0, alfa ΔT. Ele quer o alfa. Só que nós temos aqui no gráfico o ΔL sobre L0 versus o ΔT. Então, se eu passar aqui, ó, ΔL dividido, passar o L0 dividindo, vou ficar com ΔL sobre L0 dividido por ΔT. Então, eu vou ter que vai ser igual a alfa, que vai ser exatamente a inclinação da reta, ou seja, a tangente do ângulo de inclinação. Vamos ver aqui, olha, se eu pegar aqui nesse metal 1 aqui, esse ângulo aqui, vamos olhar esse ângulo aqui, da reta 1. Quem é a tangente desse ângulo aqui? É o cateto oposto, que é o ΔL sobre L0, sobre o ΔT, que é o T final menos T inicial. Se nós pegarmos, então, os pontos aqui, olha, de 300 vezes 10 a menos 6, ΔL sobre L0 e o 0, eu vou analisar esse triângulo. Vou pegar, então, o 30 e 0 aqui. Tá certo? Observe que aqui é relativo, né? Porque se fosse só o L versus o T, não iria começar do 0, porque não, iria começar de L0. Como aqui é um valor relativo, a gente tem, então, começando aqui do 0. Então, olhando aqui, olha, o gráfico, nós temos 300 vezes 10 a menos 6 menos 0, dividido por 30 menos 0, que é o nosso alfa, que é o ΔL sobre L0, dividido por ΔT, olhados aqui no gráfico, tá certo? Esse ponto aqui, quando está 300 vezes 10 a menos 6, ele está também em 30. Quando está o ΔT em 0, nós vamos ter o ΔL sobre L também em 0. Por isso que aqui foi 0 e 0. O alfa, então, do metal 1 vai ser 10 vezes 10 a menos 6 graus graus Celsius a menos 1. O metal 2, mesmo procedimento, passando o L0 dividindo e o ΔT também dividindo, eu tenho o alfa, que é a inclinação daquela reta. Olhando aqui, nós temos aqui essa reta, qual é a tangente desse ângulo aqui de inclinação? Nesse ponto aqui, 600 vezes 10 a menos 6, nós temos o ΔT 30. Nesse ponto aqui, onde o ΔL sobre L é 0, o ΔT também é 0. Ok? Bom, voltando aqui aos nossos cálculos. Nós temos, então, ó, 600 vezes 10 a menos 6, menos 0, 30 menos 0. Fazendo isso aqui, 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Que acabamos de responder a letra A, que é o coeficiente de dilatação linear dos metais 1 e 2. Letra B, qual dos metais deve ser utilizado na parte superior da lâmina para que o dispositivo funcione como desejado? Justifique a resposta. Olha só, os dois materiais inicialmente estão no mesmo tamanho. Depois de aquecido, os dois vão sofrer dilatação. Só que o metal 2, ele vai dilatar mais. Então, se ele ficar na parte de cima, ele vai
e preso no de baixo, que dilatou menos, ele vai fazer essa curvatura. Fazendo essa curvatura, ele vai conseguir encostar no ponto C. Tá certo? Então, a resposta aqui, na parte superior, deve ser posicionado o metal que dilata mais. Assim, na parte superior, deve-se colocar o metal 2. Ok? Vamos agora para dilatação volumétrica. Caiu na Universidade Federal, acho que de Uberlândia, né? Minas Gerais. Um frasco tem volume de 2.000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius e está completamente cheio de mercúrio a essa temperatura. Bom, antes de continuarmos o exercício, vamos só dar uma revisada aqui, nessa parte teórica. A dilatação real de um líquido é igual a variação do volume real de um líquido é igual à variação do volume do frasco, mais a variação do volume aparente. Por quê? Porque o líquido está dentro de um frasco, dentro do recipiente. Você vai aquecer o recipiente e o fluido, então, e o líquido. Quando você aquece o recipiente, o frasco, ele também vai dilatar. Então, aparentemente, o volume do fluido teve uma dilatação dentro de um frasco que foi dilatado. Então, qual é a variação real do volume desse fluido? Certo? Pegando aqui essa mesma expressão, sabendo que ΔV é V0, gama, Δθ, vou jogar essa expressão para o fluido real, para o volume do fluido para o volume real do líquido, a variação do volume do frasco e a variação do volume aparente. Jogando essa expressão aqui, nós temos V0, gama real, Δθ. V0, gama do frasco, Δθ. Mais V0, gama aparente, Δθ. Δθ, variação de temperatura é o mesmo. O V0 também é o mesmo, né? Nesse exercício aqui, olha, ele fala que está completamente cheio de mercúrio a essa temperatura. Então, o volume do frasco é igual ao volume do fluido. Então, a gente chega que o coeficiente de dilatação real do líquido é igual ao coeficiente de dilatação do frasco mais o coeficiente de dilatação aparente. Tá certo? Voltando aqui para o nosso exercício, aquecendo-se o conjunto até 100 graus Celsius, entornam 30,4 centímetros cúbicos. Então, nós temos um frasco que está completamente cheio de mercúrio. Quando aqueceu o frasco e o mercúrio, o frasco dilatou um pouco e o mercúrio também. Uma parte do mercúrio entornou. Essa parte do mercúrio que entornou é o volume aparente. Aparentemente, parece que o mercúrio dilatou só isso, mas ele também dilatou aquele volume que foi dilatado pelo frasco, que ele continuou lá dentro do frasco dilatado. Então, variação do volume aparente vai ser 30,4 igual a volume inicial, que é 2.000 centímetros cúbicos. Quem é o gama aparente? Olha só, o gama aparente é o real menos o gama do frasco. Real menos gama do frasco. Temperatura final, que é 100, menos a temperatura inicial, que é 0. Passando 2.000 vezes 100, dividindo aqui para o outro lado, a gente encontra 15,2 vezes 10 a menos 5, que é igual a 18,2 vezes 10 a menos 5, que é o gama real, menos o gama do frasco. Lembrando que o gama do frasco é igual a 3 vezes o coeficiente linear do frasco. Como ele está pedindo, calcule o coeficiente de dilatação linear do frasco, nós já vamos colocar 3 vezes alfa aqui. Então, 3 vezes alfa, fazendo essas contas, 3 vezes 10 a menos 5, dividido por 3, a gente tem 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é o coeficiente de dilatação linear do frasco. Por hoje é só, espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Um grande beijo.